Pensamentos catastróficos. Você já se pegou pensando coisas terríveis sobre o futuro e não sabe o que fazer com isso? Vem comigo que eu vou te ensinar. É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. E eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, aprendendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha aqui no vídeo para receber em primeira mão todas as próximas informações e conteúdos que eu tenho para trazer para vocês. Quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando em formas de pensar. Dependendo da forma como a gente pensa, as nossas emoções podem ficar mais intensas e mais desreguladas. E uma das formas de pensar que gera muita ansiedade é catastrofizando o futuro. Nome meio longo, né? Mas eu vou explicar para vocês. O pensamento catastrófico nada mais são do que pensamentos exagerados e distorcidos em relação às situações do futuro. E são pensamentos focados, então, nas piores coisas que podem acontecer em relação ao futuro, dentro daquilo que a gente consegue imaginar. E normalmente a nossa mente é mega criativa para esses pensamentos catastróficos. Então, são pensamentos que geram muito desconforto, né? Porque se a gente pensa em relação ao futuro e tá sempre pensando que coisas negativas vão acontecer, que coisas ruins vão acontecer, isso vai nos gerando sempre um medo, uma ansiedade muito grande em relação ao futuro e vai fazendo com que a gente se prepare para essas coisas ruins. Mas de fato, se você parar para pensar, quantas coisas ruins você já pensou, quantas coisas ruins você já teve a certeza que ia acontecer em relação ao futuro e quantas de fato aconteceram? A chance desses pensamentos catastróficos realmente acontecerem é mínima. É muito difícil que a gente realmente consiga prever o que tem por vir no futuro. Normalmente, nós ansiosos temos a ideia de que a gente super tem uma sensibilidade avançada em relação com as coisas do futuro. Mas de verdade, a gente não tem não, viu? Larga a mão disso. Então, esses pensamentos nos levam a ter emoções muito intensas, como uma ansiedade muito elevada, um medo, né? Um pânico em pensar só sobre o futuro já gera um desconforto emocional muito, muito, muito elevado. E aí, quando a gente começa a mudar essa forma de pensar, a gente consegue ter uma mudança também nas nossas emoções, na intensidade dessas emoções. Mas e aí, Laura, como é que eu faço para mudar a forma de pensar? E é isso que eu quero te trazer. A primeira coisa que a gente pode fazer é o que nós chamamos de reestruturação cognitiva. O que é isso? Essa é uma técnica muito central dentro da terapia cognitivo-comportamental. Quem faz terapia com um psicólogo que utiliza dessa abordagem já deve ter utilizado essa técnica várias vezes. Porque ela consiste em, primeiro, a gente identificar que esse pensamento que a gente está tendo é na linha da catastrofização. Depois que a gente identificou, é a gente conseguir questionar a sua validade. Então a gente precisa questionar esse pensamento e aí a gente consegue substituir ele por um pensamento mais adequado, um pensamento mais real, um pensamento não na linha da positividade, né? Naquela coisa de tem que ser positivo e tal, mas da realidade. Quais são as chances disso acontecer? Quais outras possibilidades disso acontecer? Então, quando a gente questiona e consegue substituir ou pensar em várias outras possibilidades para esse futuro, a gente está fazendo essa reestruturação cognitiva. Depois, outra técnica para a gente usar em relação à catastrofização, né, os pensamentos catastróficos, é o mindfulness, é praticar a meditação. Eu gosto da meditação mindfulness porque ela é mais acessível em linhas gerais, mas se você tem a prática de outros tipos de meditação, use e abuse. Aqui no canal a gente tem um vídeo onde eu ensino uma meditação guiada que a gente chama de body scan. Onde você consegue relaxar e ir percebendo o seu corpo e, consequentemente, ir se distanciando desses pensamentos que te geram desconforto emocional. Outras coisas que você pode fazer são as técnicas de relaxamento. Existem várias técnicas de relaxamento que você pode utilizar e que vão ajudar você a relaxar o seu corpo e, consequentemente, relaxar também a sua mente em linhas gerais. Então, a gente tem o relaxamento progressivo, a gente tem o
próprio body scan, como eu falei agora da meditação, a própria massagem, né, ir numa massagista que vai fazer uma massagem relaxante também ajuda a relaxar o corpo e, consequentemente, a gente também consegue relaxar a mente. Então, é importante a gente experimentar várias técnicas de relaxamento e reconhecer qual é a melhor pro nosso estilo, pro que a gente gosta, né, para aquilo que tá dentro do nosso perfil mesmo de jeito de ser. Aproveitando, já gostaria de te convidar a mandar esse vídeo para aquela pessoa que você reconhece que tá sempre pensando que o futuro vai ser o pior de todos, que as piores calamidades e catástrofes em relação ao futuro vão acontecer com aquela pessoa ou com os seus. Então já manda isso para a pessoa ir aprendendo formas de lidar com os seus pensamentos e principalmente mudar essa forma de ver o futuro, porque isso cansa e gera também um desconforto em todo mundo que tá na sua volta. Uma das técnicas que eu mais uso no consultório com os meus pacientes e que eu mais uso comigo mesma é desafiar os pensamentos. Acreditar em tudo que se pensa é uma grande falha na nossa forma de lidar com os nossos pensamentos. Porque pensamento é só pensamento. Não é premonição, não é certeza de que vai acontecer, não é a verdade absoluta sobre os fatos e não é um fato, é um pensamento, é uma nuvem no céu. Como é uma nuvem no céu? Quando a gente olha para a nuvem, a gente enxerga ela. Daqui a pouco a gente, né, olha pro chão para onde a gente tá caminhando, olha de novo, cadê a nuvem? Ela se foi. Isso é um pensamento. Eles se vão. E quando a gente para e fica só olhando aquela nuvem, a gente começa inclusive a enxergar coisas na nuvem que de verdade nem existem ali, né? Mas a gente começa a enxergar um cachorro, enxergar uma casa, ou coisas do tipo. Então, questione os seus pensamentos. Coloque aí perguntas para você. O que me faz pensar que esse pensamento é real? Quais outras possibilidades de encarar o futuro que não só essa? Se fosse um amigo meu me dizendo isso, que tá pensando isso sobre o futuro, o que eu diria para esse meu amigo? E assim você vai colocando em xeque o que você pensa e você vai se dando conta que existem outras maneiras de pensar que talvez se adequem muito mais à sua realidade. Você pode também usar a técnica do tempo de preocupação. Então, limite o tempo que você vai se preocupar. Separe um período do seu dia para somente se preocupar, para somente olhar para esses pensamentos catastróficos e realmente pensar sobre eles e, meu Deus, e se isso acontecer, e como é que vai ser e tudo mais. E todo o resto do seu dia, você vai agradecer a sua mente por ter te trazido esses pensamentos e vai direcionar esses pensamentos para o momento da preocupação no seu dia. É uma outra técnica, eu ensino isso lá no programa Tratando Sua Ansiedade, com mais detalhes e com mais ênfase, mas essa é uma técnica que também ajuda a melhorar a qualidade, na verdade, dos nossos pensamentos. E por fim, mas logicamente não menos importante, se esses pensamentos catastróficos estão te consumindo, estão te trazendo muito sofrimento, prejuízo no seu dia a dia, busque ajuda profissional. Não tem como a gente, por vezes, dependendo da intensidade dos nossos pensamentos, lidar com tudo isso sozinho. Então existem várias formas que você pode ter ajuda de um profissional, desde o processo de terapia, o acompanhamento com um psiquiatra, todas as terapias holísticas e, claro, não podia deixar de mencionar o programa Tratando Sua Ansiedade, que com certeza pode te ajudar, sem dúvida nenhuma, a lidar com os seus pensamentos negativos, catastróficos, exagerados e tantas outras coisas que a ansiedade nos gera. Então, espero que você coloque em prática tudo isso que eu trouxe aqui. Comece devagar, como eu sempre digo, escolha uma parte para começar. Hoje foca nessa parte, amanhã na outra parte, depois em outra parte, para ter sustentabilidade nas mudanças que você quer fazer, para a forma como você pensa e como você lida com os seus pensamentos, e isso vai ser para longo prazo. Se você fizer tudo muito rápido e quiser botar tudo em prática, a chance disso funcionar no longo prazo é muito menor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigada por estar aqui comigo e até a próxima.